I'll open up my heart, I'll be loving you forever and ever. I'll be a part of you in the way I do. Come into my life so I can see. I'll be loving you forever and ever. I'll be a part of you in the way I do. Come into my life so I can see. And then she questions the sun. Why me? The sun doesn't answer. Oh God, can you help me? The answer is easy, my love. You build your own gel. You've always been part of the sky. So why you keep staying by his side away from me? I'll open up my heart, I'll be loving you forever and ever. I'll be a part of you in the way I do. Ora, muito bem, perante este filme, que poderia ser outro qualquer, certamente vocês já assistiram a um conjunto de filmes que estão na internet, principalmente o YouTube é rico em filmes deste tipo, mas que basicamente tentam mostrar aquilo que é o universo no plano material, aquilo que é o universo conhecido e aceito para a ciência ortodoxa também, a dimensão e a grandeza desse mesmo universo. Naquilo que somos nós enquanto seres humanos, quer individualmente, quer num todo, enquanto humanidade encarnada, se pretendermos, na linguagem esotérica, quando comparados com aquilo que é o universo conhecido, permitam uma expressão, o universo material conhecido. Porque mesmo este universo conhecido que acabaram de ver neste filme, neste curto filme, é baseado, obviamente, naquilo que nós já falámos em outras palestras, em equações matemáticas, que chegam à conclusão que a dimensão do universo será esta neste momento, devido à projeção de luz que recebemos de algumas estrelas, neste caso as estrelas mais antigas, que estão a distâncias, obviamente, estarão nos limites do universo conhecido. Obviamente que esta imagem que temos do universo físico e o universo material deste plano, de Malkuth, obviamente, tem várias condicionantes, uma delas está condicionada à tecnologia que a humanidade hoje conhece e reconhece. E aos conhecimentos, nomeadamente à capacidade que nós temos de, através de equações matemáticas, projetar aquilo que será a distância luz, anos-luz, ou bilhões de anos-luz, a que essas mais longínquas estrelas, que supostamente teriam estado no início da criação deste universo, estão neste momento de nós, significando, obviamente, que isso representará a expansão que neste momento o universo tem. Se por acaso nós não tivermos capazes, quer do ponto de vista das equações estiverem erradas, quer do ponto de vista da própria capacidade de captar essas longínquas projeções de luz estiverem incapacitadas, digamos assim, ou se houver outras formas de captar outras luzes ainda mais longínquas, e nós neste momento não estivermos a fazer, obviamente que o universo não terá esta dimensão e esta configuração. Poderá ser maior, obviamente, poderá ser completamente distinto. Isto é uma mera equação matemática que todos nós aceitamos como real e que de facto é a melhor imagem que nós temos do universo material. E serve-nos, obviamente, para esta palestra. Este universo material que nós acabamos de ver, ou esta projeção gráfica, vídeo, daquilo que é
daquilo que são as equações matemáticas que originam esta possibilidade, esta teoria, mesmo assim, e pegando nela e aceitando-a, nós estamos a falar do plano material, da projeção do universo, daquilo que é o plano mais denso. Quando falamos num plano denso, estamos a falar naquilo que é Malkuth, na árvore da vida da humanidade. Portanto, e como vamos pegar aqui e vamos utilizar sempre a árvore da vida, não nos podemos esquecer que cada vez que usamos uma árvore da vida, quando falamos neste universo, ou seja, neste mundo, neste primeiro mundo dos 4 mundos que estão na árvore da vida, da hierarquia humanidade, nós, nesse esquema que vocês têm, que nós vamos postar aqui, que vocês já têm no grupo de Hermetismo, nós estamos a falar sempre do primeiro mundo. O mundo a que corresponde Malkuth. Notem que estas 4 divisões, ou 3 divisões que nós temos, elas não são rígidas, ou seja, o primeiro mundo interpenetra o segundo mundo. Seria como ter um sobreposto no outro, digamos assim, em que um interpenetra o outro, portanto, eles não são rígidos. O que é que isto quer dizer? Que Malkuth, neste plano físico, no primeiro mundo que está representado na árvore da vida, Malkuth só o plano físico, compreende também nesse primeiro mundo da árvore da vida o planetário, ou parte do planetário. Assim como o segundo mundo compreende parte do planetário e um bocadinho do plano físico, parte do planetário e um espelho do plano físico deste Malkuth, e vai até todos os planos acima, que nós entenderemos melhor para a frente. Todos os planos acima do segundo mundo que vocês têm no esquema que é a árvore da vida, que entregamos, dos 4 mundos dentro da hierarquia humanidade. Estes 4 mundos, na hierarquia humanidade, podem coincidir ou não com mundos de outras hierarquias, de outros seres. O que é que nós queremos dizer com isto? Portanto, na hierarquia humanidade, tudo o que vai, e toda a humanidade encarnada, está em Malkuth dentro da sua própria árvore da vida. Neste universo que nós acabamos de ver, nesse pequeno filme que nós visualizamos, como devem imaginar, a imensidão que é este universo criado, físico, denso, mais denso, tem imensas possibilidades de existência de vida biológica. E a vida biológica, aquilo que a ciência ortodoxa entende por vida biológica inteligente. Vida biológica inteligente, aquilo que podemos entender por vida biológica que tenha níveis de desenvolvimento de espiritualidade elevados, parecidos ao nosso ou ainda mais elevados. A probabilidade de existirem outras hierarquias, outras raças, outros seres, se pretenderem, que partilhem corpos físicos, embora que sob a forma humanoide ou outras formas tenham, esses veículos tenham densidade física que permita estar nesse universo que vocês viram, é imensa, como a própria ciência admite, ortodoxa. Portanto, a probabilidade de existir, mesmo na nossa galáxia ou noutras galáxias, vida biológica, ou seja, seres que vivem e que têm existência e que têm níveis, graus de inteligência, se quiserem, iguais ou superiores ao nosso, enquanto humanidade encarnada, é de centenas, para não dizer de centenas, para não dizer de milhares, de possibilidades de raças. O que é que isto quer dizer? Do ponto de vista esotérico, que a árvore da vida, a humanidade, ou seja, nós, neste plano encarnado, humanidade, que estamos numa posição, numa situação de seres encarnados, partilhamos este plano, este que é o primeiro mundo da humanidade na árvore da vida,
coincidimos com umas centenas ou milhares de outras raças ou outras hierarquias, outros seres, que não da nossa raça humanidade. Pode ser que os nossos planos seguintes coincida com essas mesmas hierarquias, com essas mesmas raças ou não. Ou seja, o nosso plano seguinte pode coincidir com as mesmas, com algumas das que estão, das raças, das espécies extraterrestres, se pretenderem, para ser mais simples, que existem neste plano denso. O segundo plano, o segundo mundo da nossa árvore da vida, da humanidade, pode ter os mesmos parte ou seres diferentes de outras raças. Ou seja, a árvore da vida, a nossa árvore da vida, pode ser cruzada. Certamente em Malkuth coincide, o nosso Malkuth coincide com um plano desses outros seres, porque eles estão aqui, encarnados também, embora nós não tenhamos tecnologia para ver, mas a probabilidade de não existir é irrisória, e de não existir centenas de outras raças. No plano seguinte, no segundo mundo da nossa árvore da vida, poderão existir algumas destas hierarquias ou outras, e não existirem rigorosamente as mesmas. Porque a forma de evolução, e nós perceberemos isto para a frente, não tem que coincidir os mesmos planos da existência, os planos da evolução espiritual, os mundos em que a mente, o espírito ou a consciência, se pretenderem, se projeta para viver um conjunto de experiências, ou condicionado, ou por seja o motivo for, que está nesse plano, até chegar ao plano que é o nosso plano natural, se quiserem. Muitos pensam ou afirmam até chegar a Deus, se quiserem. Não têm que passar e não têm, ou seja, os mundos, porque a humanidade passa, o espírito humano passa até regressar à origem, não têm que ser os mesmos mundos e os mesmos planos, porque passam as outras hierarquias todas. O que é que isto pode querer dizer? Nós estamos neste plano e não vemos todas as espécies, se quiser, todas as outras espécies espirituais, todos os outros espíritos de outras espécies, de outras hierarquias, e nos outros planos seguintes, os nossos, por onde nós teremos que passar obrigatoriamente, também não veremos todas. Porque a forma como eles se projetam e como eles evoluem pode, não digo que seja, pode ser diferente da nossa. Em grande parte é sempre diferente da nossa. Portanto, este é um pressuposto. Portanto, quando nós olhamos para a nossa árvore da vida, nós podemos olhar para a nossa árvore da vida e, em parte, ou quase na totalidade, com algumas outras raças, ou raças de espíritos, se quiserem, ou hierarquias, outras hierarquias que não a humana, os mundos em que se projetam e em que vivem podem coincidir, mas podem não coincidir. Significa dizer que nós estamos aqui e podemos não coincidir com determinadas hierarquias e no plano seguinte coincidir com determinadas outras hierarquias ou outras raças espirituais, digamos assim. Daqui se pode compreender, por exemplo, e eu não vou usar termos, quando falamos nas hierarquias, nas outras raças ou hierarquias espirituais, outras hierarquias espirituais, como por exemplo, quando falamos no hermetismo, falam-se em elementais, elementales, devas, anjos, arcanjos e por aí fora, querubins. Portanto, isto é uma linguagem, não é uma linguagem hermética, mas é uma linguagem aceite dentro do hermetismo, condicionada de certa forma, mas é uma linguagem religiosa, digamos assim, de algumas religiões. Algumas correntes esotéricas provavelmente as tenham misturado junto do seu léxico e terminam por usá-las. O que é facto é que, não querendo usar nomes, nós podemos afirmar que essas ou outras
raças ou hierarquias, como quiserem chamar, são completamente distintas, diferentes da raça humanidade, da hierarquia humanidade. Ou seja, são árvores da vida que em determinadas circunstâncias coincidem, ou seja, nós podemos, o que é que eu posso estar aqui a afirmar? Nós podemos estar, por exemplo, se aquilo que é considerado pelas religiões um anjo for uma hierarquia que só coincide, o seu cruzamento com a nossa árvore da vida coincide, por exemplo, no terceiro mundo ou no segundo mundo, na parte mais elevada do segundo mundo, e não é nele todo. Por exemplo, neste Malkut nosso coincidem, por exemplo, algumas outras hierarquias, nomeadamente os elementais. Também há uma outra hierarquia que o hermetismo chama de fagos e as religiões chamam, e não vamos aqui ter medo de mencionar nomes, chamam de diabos ou demos, que coincidem com a nossa hierarquia no plano Malkut, mas não no Malkut físico, mas sim naquela parte do Malkut que é representativa do plano do planetário. Portanto, no fundo, assim como os elementais e os elementais, portanto, todos eles se cruzam num plano intermédio que não vivem no mesmo primeiro mundo da humanidade, mas nesse primeiro mundo que é a humanidade, mas mais etéreo, na parte mais etérea do primeiro mundo, coincidem e pelo grau de vibração é possível ter contacto com algum tipo de outras hierarquias. Ao ponto, obviamente, se aquilo que se espelha na projeção material, física da humanidade está representado no planetário, ou seja, se nós temos um espelho no planetário de tudo o que acontece aqui, então podemos dizer, e é entendível aquilo que as religiões dizem, que nós muitas vezes somos tentados, somos influenciados pelo demónio, todos estes discursos. Ou quando entendemos e quando se nos é dito que há contactos com outros seres. Por exemplo, e por toda a investigação que eu tenho feito e por toda a reflexão que eu tenho feito, quando se fala em contacto com anjos, na minha opinião, e se esta teoria que eu vos estou a expor, se é verdadeira, ou seja, se todas as hierarquias, principalmente todas as hierarquias bem distintas da nossa, se não pode coincidir na mesma árvore da vida, ou exatamente nos mesmos mundos em que a árvore da vida humana se projeta, então não pode ser verdade que uma determinada hierarquia que coincide, por exemplo, e que pertence e que está num nível, que se descreve num nível vibratório quando se nos apresenta, possivelmente do nosso segundo mundo, mas já da parte mais elevada, não é possível que um ser desses, um espírito desses, deixe a este plano e que nós possamos contactar com ele aqui. Portanto, poderá haver, obviamente, nós quando vemos qualquer coisa que transcende aquilo que é a nossa capacidade de entender, obviamente que lhe podemos chamar imensos nomes e podemos dar muitas características. O que é facto é que, e o importante aqui a reter, é que não é certamente as árvores da vida, aquilo que está considerado na nossa árvore da vida, na nossa estrutura espiritual, desde o plano físico até ao plano Keter, e presumo que muitos confundam em Keter, que em Keter se reúnem todas as hierarquias, todas as raças, todas as outras espécies espirituais. E que aí é o Deus manifestado. E o que nós queremos dizer, e a teoria que queremos trazer aqui, é que não é verdade. Ou que pode não ser verdade. Porquê? Vamos expor aqui uma situação. Se muitas das hierarquias, quando falamos em aproximar-nos de Deus, nós primeiro devemos perceber o estado em que a mente se manifesta, o espírito, se pretender.
E então, como é que se manifesta o espírito humano? Qual é que é, no fundo, ou respondendo à mesma questão, ou colocando a mesma questão, qual é que é o objetivo da libertação? O que é que representa para nós, humanidade, a liberdade plena e absoluta? Quais são as condições que nós devemos anular nesta evolução? E, simultaneamente, o que é chegar a Deus? Não o Deus das religiões, mas o Deus, o todo, que o hermetismo estuda e que as várias ciências esotéricas e as várias correntes do esoterismo professam e afirmam. Então, chegarmos ao todo, ao absoluto, é deixar de estar em qualquer condição que seja conciliável com todas as condições que nós entendemos por espaço, por distância, por qualquer condição que esteja fora da unificação. Mas essa unificação de que nós falamos, se unificação, e por isso nós percebemos que Keter seja a unificação e que seja o Deus manifesto, ou seja, o Deus onde se reúnem todas as árvores da vida. Se isso fosse assim, era necessário que todas as raças, todas as espécies, todas as hierarquias espirituais, para além da humanidade, na sua ascensão, a fizessem e tivessem como objetivo o estado pleno de liberdade como uma característica para todas elas, a mesma característica para nós. O que é que isto quer dizer? Para a humanidade evoluir espiritualmente e chegar à plenitude daquilo que as religiões afirmam ser a omnipresença, a omnipotência e a omnisciência, o estar em todo lado, saber tudo e poder tudo, Keter, basicamente é o nosso Keter, não deixa de ser, obviamente, um estado de plenitude e de união entre a hierarquia humana, mas pensem no seguinte, tudo isto estaria correto se nós não estivéssemos a pensar assim, que todas as hierarquias, todas as outras raças espirituais se unissem neste Keter e que este Keter fosse o único Keter para todas as espécies, para todas as raças espirituais, para todos os espíritos. A questão é que para isto ser assim, nós não estaríamos a cumprir aquilo que é uma das leis do hermetismo e das leis universais, que é a polaridade. E todas as leis, todas as 7 leis e todas as 5 condições ocultas, como afirma bem o hermetismo, condicionam toda a existência até Keter, incluindo Keter. O único estado a partir do qual estas manifestações, ou estas leis, se quiserem, estes princípios herméticos, deixam de existir enquanto tal, de condicionar a mente, o espírito, ou se quiserem, a consciência, é a partir da saída de Keter para cima. E isso sim é o estado do transcendente, os tais 3 mundos do transcendente da árvore da vida. E quando falamos em Keter ser a união, ou seja, todas as árvores da vida, das espécies possíveis existirem em termos espirituais, todas elas convergem para um Keter só. Não pode ser verdade, porque senão nós estaríamos a dizer que aquela condição de que parte a humanidade, Malkuth, até à plena liberdade, e depois anulando-se ou unindo-se ao todo, e nós já vamos perceber como é que, do ponto de vista da linguagem humana, se explica isto, mas era necessário que a manifestação da polarização não acontecesse. Porquê? Como é que nós,
Só uma limitação, só a limitação enquanto seres encarnados humanos é que nos pode manter numa perspectiva de que a evolução se faz através do movimento, da libertação total do movimento, ou seja, do não espaço, da sensação que estamos em todo lado e sabemos tudo ao mesmo tempo. Ou seja, quando nós chegamos a Keter, supostamente, e já vamos perceber com uma analogia como é que temos essa sensação, nós, assumidamente, quando chegamos a esse primeiro mundo, a esse quarto mundo, perdão, considerando o primeiro mundo de Malkuth, quando chegamos ao quarto mundo da árvore da vida da humanidade, o que sentimos é uma absoluta união com a própria hierarquia da humanidade, com toda a hierarquia, com toda a humanidade que está naquele estado. E aí anula-se por completo a necessidade de nos deslocarmos no espaço. Mas o espaço existe na condição 1. Há um espaço. Então ainda há espaço. Mas notem, há um espaço, nós não perdemos a individualidade, ao contrário, e esse é um dos erros. Portanto, nós, quando estamos em Keter, ou chegarmos a atingirmos Keter, expandimos e ocupamos todo o espaço daquele plano, daquele quarto mundo, estamos junto com todo o resto da nossa hierarquia da humanidade que está nesse estado, mas não perdemos a individualidade. Ganhamos a coletividade, que é diferente. Continuamos a perceber que somos nós, continuamos a ter a nossa própria gênese, ganhamos mais a dos outros. Ou seja, conhecemos tudo o que nós conhecemos até ali, ganhamos plena consciência de todas as memórias, já falamos nelas também, de curto, de médio e aquelas de longo prazo, nossas e de todos os outros. Porque as nossas centelhas, aquilo que são as nossas células espirituais, se pretenderem, espalham-se e expandem-se por todo o espaço, ocupando todo o espaço. Interpenetrando-se e intercruzando-se com as outras e comunicando com as outras. Da nossa mesma hierarquia. E é essa sensação que nos dá a sensação de estar em todo lado ao mesmo tempo. E ver tudo, e assistir a tudo, e saber tudo. Porque sabemos tudo, porque comunicamos com todas as outras células espirituais de todos os outros seres que estiveram individualizados. Não perdemos a individualidade porque, mesmo tendo células expandidas espirituais, nós conseguimos comunicar com as nossas células, mas também com todas as outras onde as nossas células estão vizinhas. Portanto, e esta é a sensação de espaço, de não espaço, mas que na realidade não é não espaço. É um espaço. Nós estamos em todo o espaço. Deus, aquilo que é o plano transcendente, aí sim é não espaço. E aí sim é possível estar em todas as outras hierarquias, porque é não espaço. E isto porquê? Se não fosse assim, nós já iremos perceber como é que funciona, e depois vamos fazer uma analogia para perceber como é que funciona o espírito humano. Ou então vamos fazê-la já. Mas antes de mais dizer o seguinte, se não fosse assim, ou seja, se pensarmos bem naquela árvore da vida que eu vos deixei, uma invertida em relação à outra, e esta é a base teórica desta proposta. Muitas propostas dizem que aquilo que é a hierarquia espiritual oposta à nossa, o Keter deles coincide com o nosso Malkuth. Ou seja, para eles o plano de maior endeusamento, de maior liberdade, seria este plano. E depois eles estariam aprisionados. Portanto, o objetivo deles era chegar ao nosso plano de Malkuth, ao nosso plano etéreo de Malkuth, porque aí eles estariam no mesmo estado em que nós estaríamos em Keter, no nosso Keter. Em que estamos no estado 1, em que conseguimos estar expandidos de tal modo, consciência, que estamos em todo lado ao mesmo tempo, sabemos tudo o que os outros sabem, porque estamos comunicados com eles. E estamos a falar dos fagos, ou a hierarquia que não podemos considerar de demos, demónios, aquilo que lhe quiserem chamar. O facto é que, se isto fosse assim,
aonde é que ficaria a lei da polaridade? Porque ela também funciona para a aproximação ao transcendente. Sempre que há uma hierarquia que evolui até ao transcendente, ou seja, até Deus, pela expansão da consciência, até anular essa expansão, até ao movimento, não ao que é onde nós estamos no nosso Keter. Nós, no nosso Keter, estamos em todo lado ao mesmo tempo. Ocupamos todo o mundo, todo esse quarto mundo. Estamos unidos na nossa hierarquia, a todas as nossas centelhas de consciência da nossa hierarquia. E há um movimento, um único, houve um movimento. Há um espaço. E a condição de transcendente é não movimento, não espaço, não tempo. E nós em Keter temos um tempo. Ok? Então, o nosso Keter é muito mais as condições omnipresente, omnipotente e omnisciente das religiões. E agora pensem no seguinte: porquê que Buda e Cristo afirmavam que nós somos deuses? Porque na linguagem da época, a melhor forma de dizer vocês são omnipotentes, omnipresentes e omniscientes nesta condição era dizer, porque a forma como se entende, como as religiões entendiam e ainda hoje entendem Deus, é esta condição de omnipresença, omnipotência e omnisciência, em que sabem tudo, sabemos tudo quando chegamos a essa condição, estamos em todo lado e vemos tudo. Então, mas se não houvesse uma hierarquia que evoluía, e aqui está o erro, não é que evolui para o nosso Malkut, porque isto não seria um oposto. E notem, é necessário que haja opostos para que a lei se cumpra. O universo é perfeito e o mundo imanente todo ele é perfeito. Então, enquanto estivermos dentro dele, estaremos sempre condicionados às suas leis. A teoria que diz que a hierarquia oposta à nossa, que evolui para o nosso, desde o Malkut deles até ao nosso Malkut, que é o Keter deles, ou está errada, ou está a abdicar da lei da polaridade. E está a dizer que a lei da polaridade só se aplica em determinadas condições e em determinadas situações. E já não estou a dizer. E porquê que isto pode ser assim? Porque provavelmente quem fez a avaliação e quem projetou na linguagem contemporânea os ensinamentos herméticos, provavelmente projetou-os mal. Se esta teoria estiver correta, mas concordam comigo que nós não podemos pôr de parte uma das principais leis que constroem a imanência, que é a polaridade. Então, nós temos a hierarquia humana que evolui no sentido da expansão de consciência, até que no primeiro mundo, no quarto mundo, perdão, em Keter, ele está em todo lado ao mesmo tempo e sabe tudo ao mesmo tempo. Está na condição 1, não está na condição 0. Quando ele deixar de estar nas condições consciencializáveis para a nossa mente, as tais condições transcendentes, então ele estará em Deus, no todo. Seria impossível, agora pensem, uma outra hierarquia que evolui exatamente pelas qualidades opostas. Quais? Nós pretendemos chegar, o nosso objetivo, quer queiramos, quer não, é perder a individualidade e perder todas as características do tempo, espaço e movimento. Chegar à união. Não é a união com a nossa hierarquia, é a união com o todo. Podemos não estar preparados para entender isto, mas é este o objetivo, a união com o todo. Então, para que nós pudéssemos, se a nossa caracterização de Keter, que é estar em todo lado, conseguir estar expandido em todo lado, fosse igual para uma hierarquia que evolui pelos motivos opostos, ou seja,
o objetivo deles é uma evolução pelos sentidos opostos, embora seja quase inconciliável para nós, e daí parte do nosso erro. Porque nós não queremos, nem conseguimos conceptualizar que alguma hierarquia, para eles liberdade total e absoluta, seja o que para nós é entendido como aprisionamento. Ou seja, se uma hierarquia oposta à nossa não evoluísse pelos motivos opostos, não haveria uma polarização. O nosso Malkut, o nosso planetário de Malkut, onde uma suposta hierarquia se encontra connosco e coincide connosco, mas que depois evolui no sentido oposto à nossa, ou seja, no plano seguinte deles, no nosso plano seguinte, o planetário e os acima, o nosso espírito começa a ganhar maior liberdade. O movimento torna-se mais tenue, o tempo, a sensação de tempo cronológico quase que desaparece, a necessidade de nos deslocarmos passa a ser mais sutil, conseguimos deslocar de outra forma, à medida que vamos subindo até ao ponto, como vos disse, em que chegamos a Keter e nós conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo. A hierarquia oposta à nossa, para que em pleno funcione a lei da polarização e para que haja equilíbrio no mundo imanente, funciona pelas exatas características opostas. Ou seja, ele vai se aprisionando cada vez mais, ele está num estado de liberdade etérea em corpos, que são os corpos deles, obviamente, dos facos, por exemplo, se lhe quisermos chamar facos. São seres com corpos etéreos, na nossa concepção esotérica, e que depois, nos planos seguintes, os planos deles, que para nós são planos abaixo dos nossos, ou de aprisionamento maior ainda, mas que não são nossos, para eles são agradáveis. Para nós, na nossa concepção de liberdade, de necessidade de liberdade, aqueles planos são perfeitas prisões. São aprisionamentos que nós nem compreendemos. Mas para eles, o objetivo deles é chegar ao zero, à condição zero, à plenitude de um estado só, zero, em que não há nenhum estado conciliável para a mente humana, através do aprisionamento. Ou seja, pensem exatamente nas condições opostas às nossas de libertação. Porquê que isto é mau? Porque nós pensamos com a mente humana, como uma perspectiva humana. O mesmo motivo pelo qual, para essas outras hierarquias, provavelmente a nossa perspectiva é errada. Então, provavelmente, seja possível, por exemplo, ir buscar temas como os Templários ou Salomão e perceber porque que em determinadas circunstâncias eles são acusados, por exemplo, de adulterar o próprio diabo, de expor, por exemplo, na sua linguagem simbólica, inclusivamente em monumentos, figuras grotescas para a nossa concepção. Portanto, nós provavelmente, ou alguém nos fez crer, ou a própria história que nos contam, não é esse o nosso objetivo aqui, provavelmente entendemos perfeitamente, de forma perfeitamente errada, aquilo que é a concepção de outras hierarquias, de outros seres espirituais, com o objetivo que nós temos, que é de chegar a Deus. Nós pretendemos chegar ao estado zero, ao estado em que anulamos todas as condições da individualização. Eles também. Nesta teoria, não cabe nenhuma hipótese de qualquer hierarquia que evolua pelas nossas características, ou por características um nadinho ao lado, entre aquilo que é a nossa noção de liberdade plena e de estado de plenitude de liberdade, até à noção deles,
há um conjunto imenso de outras possibilidades e de outros objetivos de libertação. Imaginem que seria como uma roda onde várias hierarquias iriam então, ou para um ponto só, se quiserem, convergir para um ponto, mas esse ponto então, todos os kéters, enquanto que o kéter desta hierarquia dos fagos é um bloco só, em que eles estão completamente aprisionados, o que nós entenderíamos por estar completamente condensados numa condição só, o nosso é de expansão absoluta, numa condição só. Qual? De expansão absoluta. O deles, numa condição só. Qual? De bloco de aprisionamento absoluto. Quando é que nós nos aproximamos uns e outros? Quando é que entramos ou quando é que estamos em Deus? Ou no todo? A partir do momento em que passamos então para a condição seguinte. Enquanto uns estão na condição -1 da escala, outros estão na condição 1, em kéter, os dois kéters. E quando passam para a condição 0 de Pitágoras, na condição que anula todas as outras condições. E aí sim é conciliável a existência, a consciência que está completamente na condição -1, mas que é uma única condição, toda a hierarquia numa única condição -1, de aprisionamento de bloco pleno, e outra que está na condição 1, de expansão plena. E de imediato passam para a condição 0, que é uma condição de anulação, que nós não conseguimos conceptualizar só, sequer, uma condição de anulação absoluta destas condições. E se isto não fosse assim, e se olharmos para os números, não é preciso perceber de numerologia, do ponto de vista pitagórico, para perceber que o 0 é uma condição de absorção das condições intrínsecas nas condições de -1 e nas condições de +1. Ok? Então, agora, para perceber melhor esta questão, eu gostaria de trazer aqui uma outra coisa que provavelmente isto é parte da indução, do erro, vem também daqui. Ou seja, se por um lado nós temos que perceber que toda a hierarquia que evolua exatamente nas características do objetivo daquilo que nós consideramos ser a plenitude da liberdade, em termos de consciência, de projeção de consciência, tem que haver um oposto a nós. Um oposto a nós. Mas depois existe um conjunto de hierarquias que têm concepções e objetivos de libertação e de liberdade ao lado e derivados e que não são exatamente os nossos. Mas, simultaneamente, tem que existir uma outra hierarquia que seja oposta àquela. É inquestionável. Não sou eu que digo, são as leis herméticas. Estas condições são inquestionáveis. E quando é que elas se anulam todas? Quando todas se juntam ao 0, quando todas chegam ao transcendente. Portanto, o que é importante perceber aqui? Primeiro, que Deus, então, que nós não somos o todo, ou não nos juntamos ao todo transcendente, o Deus hermético, quando estamos em Kéter. Nós, quando estamos em Kéter, estamos na plena das faculdades de liberdade absoluta enquanto hierarquia humana. Mas não estamos unidos a Deus, ao todo, e a todas as outras hierarquias. Convivemos com muitas delas, algumas delas coincidem no nosso mundo, onde nós estamos, mais ou menos o que seria, se quiserem, o Olimpo dos gregos, onde existem vários deuses. Mas a questão é que existem vários mundos, quartos mundos, onde existem várias concepções de liberdade, várias variações. Algumas delas onde nós podemos estar e percebê-los, outras que não podemos perceber porque não está dentro da nossa concepção de expansão de consciência. Mesmo estando
nessa quase plenitude de proximidade com o todo. Mas continuamos a estar condicionados àquelas condições que nós temos. Portanto, e não podemos estar no oposto. Muito pelo contrário. Mas poderemos coincidir, alguns na nossa hierarquia Keter, em estado Keter, no quarto mundo, coincidem outros Keters, de outras hierarquias, que se aproximam em grau de vibração do nosso, na condição quase de plenitude de aproximação do todo. Agora, haverá muitas outras que não. Isto só para que se perceba o que é de facto o transcendente. Se começarmos no exercício do que é o universo, no plano manifestado material, denso, se olharmos para aquela imensidão e é uma projeção matemática, nós nem conseguimos, nós somos tão pequenos, somos tão limitados que nem conseguimos, temos mentes tão limitadas que nem sequer conseguimos chegar ao plano de etéreo, grande parte de nós. A ciência não consegue estar refém, a ciência ortodoxa está refém de um conjunto de mecanismos e de provas e de comprovações científicas e de máquinas e de exercícios que nem sequer consegue admitir ou aceitar ou chegar a provar que existe um planeta e que existe vida espiritual. Quando nós somos tudo isto, somos tão ridiculamente pequenos, tão ridiculamente limitados, como é que podemos sequer, pelo menos, peguemos na cabala, naquilo que é a árvore da vida, e façamos este exercício teórico. Nós ainda só estamos na parte teórica. Teórica que é equiparada a uma equação matemática. Façam este exercício. Processem-no, reflitam acerca dele. É possível que duas hierarquias tem que haver oposição na forma como nós entendemos a libertação, a liberdade absoluta, o estado Keter, que é o estado manifesto ainda, não é o transcendente. Se não houver um oposto, se não houver uma hierarquia que persiga um objetivo oposto, a lei da polaridade não se realiza. E então poríamos em causa todas as leis, todos os princípios herméticos, as condições ocultas e os princípios herméticos, por todos eles aqui interferem. Por isso, tem que haver uma hierarquia que evolua no sentido contrário ao nosso, até chegar ao menos um, que será o nosso um Keter, o menos um que é o Keter deles, que é a condição exatamente oposta, que depois transcende para o zero e anula todas essas condições. E só o zero é que anula o menos um, o 1 e o menos 1, qualquer coisa e o 1, qualquer coisa, portanto, todas as outras variantes de Keters que surjam. Mas sempre cada uma delas com a sua oposição, com o seu oposto, para que o equilíbrio se mantenha. Então, partindo deste pressuposto, o que nos interessaria a nós, e um dos grandes objetivos, parece-me a mim, será perceber quem é que nós somos. Quem é que nós somos? Realmente. E sempre que percebemos quem é que nós somos, e soubermos que de facto nós somos até Keter, e não perdemos qualquer qualidade daquilo que somos, muito pelo contrário, ganhamos aquilo que nem percebemos que somos e que temos, percebendo quem é que somos, percebemos quem são os outros. Por exemplo, nós não conseguimos lidar com determinadas características e determinados eventos no mundo imanente, e principalmente nos planos etéreos, porque não percebemos um conjunto de condições. Se nós, por exemplo, não percebemos esta equação simples que eu vos estou a demonstrar, e se não aceitarmos, e se não percebemos que a plenitude ela existe e que só pode ser assim, como é que podemos compreender uma hierarquia que é oposta à nossa? E se não a compreendermos, viveremos cegos, ignorantes, guerreando-nos com ela, ou tendo medo dela. E ela de nós. Como é que é possível? Queremos perceber Deus
quando não percebemos os nossos vizinhos, as hierarquias que evoluem connosco, ou que nós dependemos da evolução delas e elas dependem da nossa evolução. O que eu digo é que alguém criou esta ignorância. Alguém nos relegou para este nível de ignorância. A nós, a eles e a todas as outras hierarquias que estão nesta condição de ignorância. Agora, façamos estes exercícios, façamos estas exposições teóricas, refletamos acerca delas e preparemos-nos para experimentação. É possível experimentar? Claro que é. Claro que é. Claro que é. Obviamente nunca conseguiremos chegar a Deus. Agora, outra questão que eu estava aqui a dizer, e porque estou a olhar para o tempo e o tempo vai andando, uma das questões tem a ver com esta esquemática. Portanto, nós por vezes esquecemos de aplicar as leis, quando dizemos que as leis, as 7 condições herméticas mais as 5 condições ocultas, as 7 leis herméticas mais as 5 condições ocultas, são, e ninguém está fora delas no mundo imanente. E depois esquecemos destes pormenores. Não é? Mas também, porque nós próprios não percebemos e teorizamos muito acerca do que é o espírito humano. Porque para montar este esquema e para perceber este esquema, antes tem que se perceber, pelo menos com uma analogia, e vou tentar fazê-lo, o que é o espírito humano. E não pode haver engano relativamente ao que é o espírito humano e o que são os corpos ou veículos que esse espírito humano utiliza a partir do momento da individualização. Vamos pegar novamente na árvore da vida. E isto é que cria esta confusão toda, porque quem consegue conceptualizar ou perceber em plenitude, de dentro para fora, entender aquilo que é o espírito humano, vendo através da experiência prática e teórica, o estudante que consegue chegar a este nível de entendimento e de investigação não tem dúvidas e facilmente chega a estas conclusões dos kéters, dos vários kéters e de todas estas questões, de toda esta panóplia. E a partir daqui tudo muda. O entendimento dos planos, de como é que eles funcionam, quem é que está neles, como é que está, tudo muda. A única coisa que nós não conseguimos entender a partir daqui é Deus. Não conseguimos conceptualizar, é zero. É onde tudo se anula e que nós não conseguimos perceber o que é esse tudo. Anulado. Ok? De resto, nós conseguimos perceber tudo. Haja esforço, dedicação, inteligência, empenhamento e sinceridade. Para podermos ter um merecimento de poder chegar a esses níveis de conhecimento e de entendimento. Então vamos fazer aqui uma analogia para perceber o que é o espírito humano. Novamente. Isto porque isto funciona sempre como um puzzle. Por vezes nós temos uma conceptualização de determinado tema, o espírito, a alma, os corpos etéreos. E quando, numa outra equação que nada tem a ver, por exemplo, com esta situação dos kéters, a conceptualização que nós temos de espírito humano ou de alma não encaixa, é porque alguma coisa está mal. A nossa só começa a ser uma verdade bem consistente para nós, e só para nós, a partir do momento em que todas as outras projeções, todos os casos que nós projetamos, todos os temas que nós teorizamos, depois constatados com alguns apontamentos práticos, mesmo assim cruzados com outros, todos eles têm coerência e todos eles encaixam. Por exemplo, nesta conceptualização que eu vos acabei de referir, não encaixam determinadas descrições para aquilo que é o espírito humano, nem a alma, nem os corpos etéreos. Vamos fazer aqui uma analogia daquilo que nesta teoria encaixa como espírito humano. Imaginem que aquilo que para nós são os corpos etéreos, o que eu já denominei numa outra palestra de alma, na minha opinião nós temos, e é igual dizer corpos etéreos ou alma. Na minha opinião, esses corpos etéreos, para além deste corpo físico, basicamente é a alma. A alma tem uma característica única,
é extremamente plástica e molda-se, evolui, ou seja, transforma-se, transmuta-se de nível para nível à medida que sobe ou que desce. E isto permite ela, alterando a sua vibração, eteriamente alterar as suas características e assim poder existir enquanto veículo num ou noutros planos. Basicamente, para mim, a alma é ou são os corpos etéreos de que muita gente fala. Então, nós temos o corpo físico e temos os corpos etéreos, ou aquilo que eu chamo alma. Quando estamos encarnados, essa alma assume um conjunto de densidade, uma determinada densidade, que se chama o nosso corpo etéreo, que toda a gente vê, o corpo etéreo seguinte, aquele que tem uma imagem humanoide exatamente igual, que espelha aquilo que nós somos na materialidade, no corpo físico. Agora imaginem que dentro desse corpo etéreo existem um conjunto de microcentelhas de consciência, mas são do tamanho de células. Imaginem, para dar uma conceptualização humana. O nosso corpo físico é composto por células. Imaginem que o nosso espírito é, na mesma proporção, um conjunto de células que, no plano Keter, se individualizaram em duas condições. Portanto, no plano Keter há uma saída, uma descida, para um lado, que neste caso para o Okna, de um conjunto infinito de pequenas unidades de consciência que desceram com uma condição, com uma necessidade, com uma característica, com um apego, se quiserem, com um código, se quiserem, como dizem as religiões, com um pecado. Qual é que é? O querer servir, o querer ajudar, o querer retirar aqueles que se envolveram. Para o outro lado, separam-se as consciências que querem saber, que procuram o conhecimento. No fundo, Sofia, aqueles que se envolvem. E nós já temos aqui dois planos. Temos o plano Keter, onde nós somos omnipresentes, omniscientes e estamos completamente libertos e temos um vislumbre do que é Deus, do que é o todo, do que é o zero. E temos então as outras duas condições, Binah, e do outro lado temos Okna. E destas duas condições, e aqui só há duas condições, não há espíritos individualizados. Existem num mesmo mundo, na hierarquia humanidade, existem duas tendências. Uma para se envolver com a procura do conhecimento, do saber, do querer saber, e outra, a necessidade de ajudar, de auxiliar, de resgatar. Dois códigos, dois pecados. A partir deste momento, as infinitas centelhas que estão aqui, em Binah, algumas envolvem-se. E aí sim, separam-se, fragmentam-se, individualizam-se. Na primeira concepção do corpo etéreo, de aprisionamento. E aí começa-se a criar a ego-personalidade do espírito. A individualização, se quiserem. A primeira recepção do espírito individualizado, de um conjunto de milhares, infinitas, imensas unidades de consciência de Keter, que caíram nestas condições e que se individualizam a partir daquele momento. Mas que se individualizam ainda com uma capacidade imensa de espaço, de tempo, de forma de se mover, de estar, de saber, de conhecer e de clareza, de consciência. Mas já individualizados. E a partir daí vão descendo
E os corpos etéreos, se vocês quiserem, vão assumindo a sua densidade, ou se quiserem, a própria alma vai vibrando numa densidade, numa maior densidade, e vai garantindo poder existir nas condições dos planos abaixo. Então, quando nós chegamos a Malkuth, ou quando estamos para chegar a Malkuth, já dentro do plano das reencarnações, dos dois primeiros mundos, o primeiro e o segundo, quando vamos para encarnar ou reencarnar, o que acontece é que a alma já, ou o corpo etéreo próximo da materialidade, interpenetra um corpo físico e a partir desse momento vai-se moldando ao crescimento e à imagem desse corpo físico. Perdão. Desta forma, nós podemos perceber aquelas que são as sensações de liberdade e de estado de consciência que nós iremos ter daqui para cima. Ou seja, embora nós sejamos milhares de centelhas de consciência, de micro-unidades de consciência, elas, quando se individualizam num grupo só, a partir de Binah, e são camadas numa unidade só, que é o primeiro corpo etéreo, ou o primeiro estado da alma, nós, a partir deste momento, desligamos-nos da nossa hierarquia. Se quiserem, do nosso eu superior. Que é isto. É disto que falamos. Ao desligar-nos, e o único veículo que nos permite comunicar com ele é a intuição, aquilo que nós chamamos de intuição. Mas ao desligar-nos, nós necessitamos de começar a comunicar unicamente, e a única capacidade que nós temos é de comunicar entre as nossas centelhas de consciência, que estão condicionadas dentro daquele corpo etéreo, daquela alma. Portanto, quando nós estamos de regresso, e à medida que fomos descendo, dessa densidade aumenta, e nós iremos perceber na segunda palestra e nas seguintes como é que tudo isto se dá e como é que são esses mundos, como é que eles existem, como é que eles coexistem, como é que nós coexistimos com eles. Mas quando nós chegamos, vindos do segundo mundo, e ascendemos novamente a Binah, o que é que acontece? O que acontece nesta entrada para este terceiro mundo é que nós novamente sofremos, no bom sentido, uma saída dessa individualização e incorporamos um coletivo. Qual coletivo? Um coletivo que ainda está condicionado a uma condição de se envolver. E quando nós já vamos cientes daquilo que é o envolvimento e a roda das reencarnações, temos dois caminhos a seguir. Ou envolvemos novamente, ou passamos para a condição seguinte, que mantém um código, um pecado, uma condição de aprisionamento, que é o servir, o querer auxiliar, o querer libertar, a condição crística. Pois é. E se nós, nesta condição crística, acharmos que já fizemos tudo o que tínhamos a fazer na nossa hierarquia, na nossa parte da hierarquia que está envolvida, então ascendemos a Keter. E entre Binah e Yokna, basicamente a única diferença em termos de estado de consciência é haver uma menor perigosidade com o envolvimento na outra condição. A outra condição só tem uma condição de envolvimento, um pecado, digamos assim, um aprisionamento, um código, que é querer servir, querer auxiliar. Está quase em plena libertação. E quando chegamos à conclusão, a partir do momento em que
concluímos que queremos de facto chegar a Keter, aí dá-se aquela então expansão que deixa de ser a condição 2 e passa a ser a condição 1, em que estamos. Imaginem, todas as nossas micropartículas de consciência, milhares de partículas de consciência iguais às células que nós temos no nosso corpo físico, expandem-se, espalham-se por todo o espaço do quarto mundo, que é a nossa hierarquia, e assim nós, não perdendo a individualidade, sabendo que somos nós, temos a sensação absoluta de expansão e de estar em todo lado. É uma sensação como se nos conseguíssemos neste momento projetar naquele universo que vocês viram no filme e estar nas mais ínfimas partes e comungar, e que não só estar nesses sítios todos, cada centelha que somos nós, cada célula nossa que se pudesse colocar em sítios diversos de forma a conseguir perceber o universo na sua plenitude. Este universo que vocês viram no filme. Mas não só isso, como ainda por cima ter a capacidade, cada das nossas centelhas, ligar-se a todas as outras centelhas que estavam à volta dela e assim conseguir perceber o que elas percebem. E conseguir saber o que elas têm em memória, o que elas viveram, o que sentiram, a consciência que ganharam. E é isto que é o saber tudo. A omnisciência é isto. A omnipresença é a primeira sensação que eu vos descrevi. E a omnipotência é o perceber destas duas condições que tudo podemos querer a partir daqui. Nesta condição 1, podemos unir ao todo, ou podemos manter-nos por ali, ou descer para a condição 2. Isto só porque o espírito humano são milhares de micro-unidades de consciência no estado encarnado em que estamos. Só que de tal forma elas se individualizaram que só comunicam com elas próprias. Como é que se fazem os acessos, só para terminar? Então, como é que se fazem os acessos de consciência? O que é, no fundo, a intuição? É a capacidade que nós temos de projetar parte dessas micropartículas de consciência para fora de nós. O que é uma projeção astral? Basicamente é disto que estamos a falar. Portanto, para concluir nesta palestra de quem é Deus, devemos dizer então, ou concluir que Deus é o inefável e que não importa neste momento, e é inglório neste momento, nós queremos saber quem é Deus, quando nem sequer ainda tivemos um vislumbre do que é estar num estado de omnipresença, omnipotência e omnisciência, que é o estado de Deus na linguagem humana, o estado em que Buda e Cristo afirmavam: nós somos deuses. Então, penso que importante é nós conseguirmos um dia caminhar no sentido de conseguirmos ainda nesta encarnação perceber o que é estar num estado Keter da humanidade. O que são as outras hierarquias que nos circundam e com quem nós convivemos nos vários 4 mundos porque temos que passar, enquanto projeção de consciência. Quem somos nós, no fundo? Sabendo que Deus é algo absolutamente transcendente. É o zero pitagórico. Quem somos nós no estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí fora? Quem são as outras hierarquias que convivem connosco? Como é que nós podemos comunicar com elas e entreajudar-nos? Penso que isto é o importante. Era esta a conclusão a que eu queria chegar. Na pergunta quem é Deus, fica obviamente a resposta: quem somos nós? Para todos, uma continuação
de muita luz e até à segunda parte desta palestra.